Nós estamos estudando sobre o rei. Amém? Pensei que vocês não estavam enxergando. Fiquei até com medo agora, todo mundo precisando usar óculos, parece, né? Uzias, rei de Judá. Então vamos apenas dar uma breve relembrada, e hoje nós ainda queremos ler o relatório financeiro da igreja, né? Então precisamos correr aqui com o estudo bíblico para poder ter esse tempo de ler o relatório para os irmãos. O texto base dessa lição, 2 Crônicas 26, 5, principalmente a parte: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez, né, prosperar. Nós já vimos que ao estudar essa lição, nós vamos entender como é essencial depender do Senhor o tempo todo, nas lutas e nas vitórias. E após estudar essa lição, nós seremos capazes também de entender que depender do Senhor é essencial para o cristão. Também precisamos nos arrepender dos pecados de arrogância e orgulho. E vivermos também de acordo com os bons conselhos, especialmente os vindos da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então nós passamos, né, pelos nomes, significado dos nomes. Vimos alguns significados dos nomes dos irmãos. E vimos o significado do nome do rei Uzias. Alguém lembra? O significado do nome do rei Uzias, que em outro livro também é colocado como Azarias. Jeová é força ou Jeová é ajuda. Então nós vimos que ele é chamado no livro de Reis, né? Dessas duas formas, Uzias ou Azarias. E ele reinou durante 52 anos, mas não dá para saber se realmente alguns anos antes e alguns anos depois, assim no final, no início e no final, não dá para saber se realmente ele era rei ou talvez existia algum outro regente, né? Talvez estava mais por trás aí das cortinas, e nós vamos entender melhor, principalmente o final da vida dele, o que aconteceu. Nós vimos então vimos os maus conselhos, né? Pode passar. Que realmente levaram muitas pessoas a ter grandes problemas na história bíblica. Passamos por Uzias, quando ele buscou então ao Senhor, e o que Deus fez com ele? Nós lemos o versículo. Deus o fez prosperar. Amém? Então, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Seu conselheiro, né, foi o profeta Zacarias, que não sabemos se é o mesmo profeta do qual tem o livro aí de Zacarias, mas esse é o nome do profeta que está aí em 2 Reis, capítulo 12, né? Deixa eu ver aqui. Não, 2 Crônicas, capítulo 26, né, versículo 5. Passa para nós, irmãos. E aí nós entendemos, né, na história para hoje, trazendo para hoje, né, como que é bom ouvir conselhos bons, né? E é importante principalmente para a liderança, quem está em liderança. Lembrando que líder não é só pastor, né? Se você é pai, você é o líder do seu lar, né? Pelo menos perante a Bíblia, você é o cabeça do lar e deve dirigir a sua família no caminho certo. E Deus vai cobrar isso de você. Vimos também um pouco sobre suas guerras, né? Mas antes de entrar nas guerras, nós vimos aí algumas armas usadas pelos ucranianos, do qual tem feito eles resistir, né? Com a Rússia. A gente pensava que seria uma guerra fácil, rápida, mas está aí até hoje, devido às armas que eles receberam de outros países, né? E armas muito boas, conforme nós comentamos semana passada. Então, sobre as guerras, né? Vimos sobre as guerras do rei Uzias, e Deus realmente deu vitória para ele, aí no 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 6 ao 8. Vimos também sobre suas construções. Ele edificou, né, Elate, restituiu Judá, e outras construções mais, né, torres em Jerusalém, o muro que havia sido derrubado por Joás. Então, ele fez bastante coisas, bastante construções.
E o seu exército, né? Terminamos com o seu exército reorganizado e bem equipado. Como anteriormente em Israel, né, os líderes de família chefiavam os elementos de cada tribo e vinham apoiar o rei. Uzias também colocou oficiais para coordenarem tudo. Então ele reorganizou o exército. E nós, como prometemos semana passada, passa para nós aí, nós trouxemos aí algumas armas usadas naquelas épocas, né? Não dá para saber certinho o design, né, dessas armas, mas pelo menos era usado o escudo, lança, capacete, couraça, o arco e a funda. Só que Uzias, ele foi além. E a Bíblia diz aí, né, no versículo 15, né, 2 Crônicas 26, 15, se não me engano, né, que ele fez armas, né, máquinas que atiraram flechas e máquinas de atirar pedras. Então, provavelmente é algo parecido com isso ou semelhante, ok? Porque não dá para saber também o design, né, correto. Mas isso fez com que ele tivesse grandes vitórias e foi respeitado pelas nações vizinhas. Ou seja, né, ganhou fama. E a gente até comentou, lembrando de um que teve, logicamente, mais, mas que a gente não vê ninguém se igualando a ele em matéria de paz, de vitórias, de prosperidade, que é o rei Salomão. E Uzias provavelmente chegou aí perto, não sei, não estava lá, de repente até igual, não sei, né? Mas pelo menos a Bíblia diz que ele teve grande êxito aí como rei nessas questões, né? Guerras, construções, prosperidade, né? Um exército organizado e bem preparado, com armas boas. E aí nós trazemos para a história de hoje, né? Ou seja, para nós, que a nossa guerra espiritual não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos, né? Conforme a Bíblia diz, contra as hostes espirituais da maldade, dominadas, logicamente, né, pelo diabo e sob a liderança do diabo. E nós também precisamos, né, organizar para a batalha contra essas hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então, continuando hoje, a fama e o seu orgulho. Está lá, versículo 15 ao versículo 23. Você já pode abrir sua Bíblia, 2 Crônicas. Vocês vão me ajudar nos versículos. Então, o microfone está aqui com o irmão Crisley. Uzias foi maravilhosamente cuidado até que se tornou forte. Isso está versículo 15. Alguém leia aí para mim. 2 Crônicas 26, versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então ele foi maravilhosamente ajudado. O termo aqui, maravilhosamente, sempre dá a entender, irmãos, que se trata de uma ação de Deus. Ou seja, Deus o ajudou. Senão ele não conseguiria tudo o que ele conseguiu. E conforme aí o comentário que os irmãos estão vendo, né, esse termo, né, principalmente aí segundo Crônicas, o comentarista Selma, né, fala isso. Muitos salmos louvam ao Senhor pelas maravilhas que fez na terra do Egito. Quando o anjo do Senhor revelou a Manoá, lembra quem era Manoá? Pai de Sansão. Então, quando o anjo revelou a Manoá que teria um filho, né? Manoá perguntou qual era o seu nome. Lembra a resposta do anjo? O anjo respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Não é verdade? Isso está em Juízes, capítulo 3, versículo 16 ao 18. E o profeta Isaías também declarou: o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e aí vai. Isaías 9, versículo 6, mas maravilhoso está ali, né? Então essa questão de maravilhosamente vem muitas vezes da parte de Deus. Uzias também foi o quê? Ajudado. Em Crônicas, ajudar é uma das palavras-chave. Quem ajuda por excelência é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Como homens, né, de Deus testificam. Moisés, por exemplo, deu ao filho o nome de Eliezer, que significa, mais um significado de nome, né? Eliezer, meu Deus é ajuda. E explicou, né, no versículo, né, o Deus de meu pai foi a minha ajuda. Êxodo capítulo 18, versículo 4. Davi também testificou. Ele disse, tu tens sido meu ajudador. Isso está em Salmos capítulo 27, versículo 9. E também o apóstolo Paulo reconheceu que a sua permanência no serviço do Senhor se deve a essa ajuda. De quem? De Deus. Isso está lá em Atos capítulo 26, versículo 22. Nossa vida em Cristo também depende da ajuda de Deus. Alguém abra Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27. 26 ao 27, né? Sim. Sim. Esse microfone está funcionando? Segura. Pega o outro então. Talvez ficou pouco tempo carregando. Oito, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Outro abra Hebreus 13, versículos 5 e 6. Ok, eu já abri aqui. Hebreus 13, versículos 5 e 6 nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, em nossas vidas espirituais como crentes, como cristãos, seguidores de Cristo, nós dependemos desta ajuda de Deus. E de forma alguma, como nós vamos ver o que aconteceu com Uzias, de forma alguma nós podemos deixar o orgulho chegar até nós, porque nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. A história de Israel para hoje, ou seja, trazendo para nós, será que nós já louvamos ao Senhor pelas maravilhas que fez ao nos salvar? Você já louvou a Deus hoje pela maravilha que Deus fez na sua vida, te salvando da condenação do inferno? E talvez também já louvou ao Senhor pelas muitas vezes que a sua ajuda, né, te defendeu ou te protegeu em crises? Que possamos sempre lembrar, irmãos, que tudo vem de Deus. Sempre louvar a Deus, sempre agradecer. Mas Uzias teve um problema, né? O orgulho. Nós vamos ver agora o orgulho de Uzias.
Depois que se tornou poderoso, tornou-se infiel a Deus. E o orgulho provocou sua queda. E sempre é assim, né? A queda precede o orgulho. Ou melhor, o orgulho, né, precede a queda, né? Quer falar bonito e fala ao contrário, né? Então, o orgulho vem antes da queda. E Uzias não foi diferente. Todo o serviço no templo, os sacrifícios, as orações, o louvor, eram meticulosamente regulamentados pela lei de Moisés e pela orientação do rei Davi. Oferecer sacrifícios no templo, queimar incenso ali ao Senhor, era atribuições só dos sacerdotes, levitas e descendentes de Arão. Alguém lê o versículo 16, 2 Crônicas 26, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 16. Está diferente, parece. O final está diferente, parece, né? Ah, tá. Ok. Então, os irmãos viram aí que ele... O que ele fez? Ele entrou... Deixa eu ver, eu estou achando que não está nesse versículo que eu estou querendo, né? Então eu tô lendo o versículo errado, estou no 25, é por isso. Estou vendo, mas está estranho demais, aí. Que Bíblia estranha é essa, Leandro, né? Que está tão diferente. Eu estou no capítulo 25, capítulo 25, né? Aí não dá certo mesmo. Então 26, versículo 16, é isso mesmo, ok. Então ele se fortificou, se exaltou, né? Seu coração, e aí ele decidiu entrar no templo para oferecer incenso, né? Queimar incenso. E isso de maneira nenhuma. Primeiro que ele nem poderia entrar lá. E muito menos, né? Oferecer esse sacrifício, queimar esse incenso no altar. E aí o que acontece, né? Eu já disse que isso estava bem regulamentado na lei de Deus, e Deus era bem severo com respeito às suas ordens na lei, conforme está lá em Êxodo 30, versículo 7, Números 18, versículo 1 ao 7, 1 Crônicas 6, 59. O trabalho sacerdotal tinha que ser feito por aqueles a quem Deus chamasse. E no caso do Velho Testamento, eram os descendentes de Arão, os levitas, os sacerdotes. Uzias já havia sido então abençoado como rei. Infelizmente, ele não lembrou que suas grandes vitórias e prosperidade renovada do país eram devidas às compaixões de Deus e à capacitação divina que recebeu. Ele então, como nós vimos aí, entrou no templo e tentando oferecer incenso, né? Relembra aí o orgulho de um outro rei. Lembra? Um outro rei que teve problema também com orgulho? Nabucodonosor. E o que Deus fez com ele? O fez pastar no campo como um boi, né? Como um animal selvagem, comendo grama, capim. Imagina um homem no campo, perde totalmente seu raciocínio e age como animal, comendo grama. Ele explica isso muito bem, né? Lá em Daniel, capítulo 4. E após tudo isso, Deus retorna a ele a consciência, né, de ser humano. E aí o que acontece? Aí ele se converte, né, a Deus e fala, realmente, né, tem um Deus em cima do céu e eu preciso, né, dar glória a Ele. É Ele que
que faz. E interessante, é algo que não acontece com mais ninguém, que aconteceu com Nabucodonosor. Você não vê mais ninguém passando por isso. A condenação de Deus veio, né, para Nabucodonosor. No caso aqui do rei Uzias, né, antes de entrar aí para frente, vamos ver a história para hoje, no caso, trazendo para nós hoje. Quando há muitas conversões na igreja, né, e Deus dá outras grandes vitórias, estamos lembrando que tudo acontece pelo poder e pela palavra de Deus. Algo para nós pensarmos. Não é a nossa pregação nem o nosso poder que efetuaram, glorificamos a Deus e não a nós mesmos. Quando alguém te dá tapinha nas costas, fala, muito bom, irmão, né? Bom serviço. O que você sente? Eu sou bom mesmo. Ou você, glória a Deus, irmão. Se eu fui uma bênção, Deus seja glorificado. Porque não vem de mim. E ainda cada um de nós tem a sua função e a sua parte na igreja, né? Para a qual Deus concedeu dom especial. A pergunta é, estou cuidando de não tomar a função também do outro que Deus preparou para aquilo? Muitas vezes, a nossa igreja pequena não tem muito isso, mas a igreja grande tem muita, infelizmente, digo, inveja de cargos. Os irmãos, alguns doidinhos para pegar o cargo do outro, né? Função que o outro está exercendo. E muitas vezes quando tem pastores, né? Mais de um pastor também pode acontecer isso, né? Graças a Deus, pelo menos as igrejas que eu passei, eu nunca vi isso entre os pastores, né? Graças a Deus. Mas muitas vezes há inveja por cargos, né? Dos irmãos, inveja de irmãos, né? Se o pastor fala de um, aí tem aquela inveja, né? Sabe? Então temos que tomar cuidado com isso, né? De querer tomar aí uma função que é do outro, né? Algum comentário? Pergunta? Não? Então depois que Uzias, ele entra no templo, pensando que é o bambambam, era o rei, né? Pensando que podia tudo, que nada, não havia ninguém acima dele. E esqueceu que Deus estava acima dele. Então houve aí o aviso solene. O que estava em questão era a própria santidade de Deus. Então o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor e se opuseram corajosamente ao rei. Lembrando que isso poderia imputar-lhes, porque era o rei. Era o rei. Se ele dissesse aos soldados, soldados, matem todos, pronto, acabou. Os soldados iriam obedecer, né? Pode ser que aconteça também de eles temerem, né, a Deus e não obedecer. Já aconteceu isso também, né? Mas eles corajosamente enfrentou o rei de Israel. Eles enfrentou o rei, na realidade aqui do reino de Judá, né, do reino do sul. Isso está lá no versículo 17 e 18. Alguém lê para nós? 2 Crônicas 26, 17 e 18. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então ele falou, isso não compete ao Senhor. É interessante que, pelo menos, se a Bíblia estiver bem assim, como é que eu posso dizer, bem detalhada,
Olha as palavras do sacerdote. A ti, Uzias. Ele perdeu até como é que fala? Não o reinado, o respeito de rei. Não falou nem rei, Uzias. A ti, Uzias, né? Como se fosse hoje, né? Vamos supor, os irmãos falam comigo, eu não tenho problema com isso, né? Mas os irmãos têm costume, né? De me chamar de pastor, né? Mas de repente acontece uma coisa, ô Marcos, faz isso não, Marcos, né? É meio estranho, né? Então eles falaram assim, né? Em vez de falar a ti, ó rei, né? Rei Uzias, não, a ti, Uzias. Não compete você fazer isso não, Uzias. O que está fazendo, rapaz, né? Então, eles falaram para ele que não era, né? E eles falaram para ele sair daqui. Só que, né, quando uma pessoa já está rebelde, né, meio mais para lá do que para cá, né, como Uzias estava, a advertência é rejeitada. Ele não aceita. Uzias, então, se indigna, né, em vez de se arrepender. E o que aconteceu? O juízo de Deus veio sobre ele. Olha o versículo 19 ao 21. Eu vou ler para os irmãos. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Foi até um ato de amor, né? Pai, sai daqui logo, talvez empurrando, sai daqui, senão você morre aqui dentro. Que a lepra começou a sair na sua testa, e a lepra naquela época não tinha, né, cura, tanto é que ele morre disso depois, futuramente. E ele mesmo, na hora que percebe, também se apressa a sair da casa do Senhor. Então a gente percebe, irmãos, que com Deus não se brinca, ainda mais com as suas leis, né? E o rei Uzias, infelizmente, achou que podia passar a lei de Deus, né? Observação aqui. Certo, só para os irmãos entenderem, aí o seu filho Jotão começou a reinar no seu lugar, porque ele teve que ser retirado, né? Os leprosos não poderiam ficar com as pessoas sãs, senão a lepra era muito contagiosa. Hoje também, né, chamado hanseníase, é muito contagioso. Então ele não poderia ficar junto com as pessoas. Então ele teve que ficar num lugar à parte. Quem reinou no lugar dele foi seu filho Jotão, mas ele ainda estava vivo, provavelmente, talvez ajudando aí, né? De alguma forma. Uma observação: Isaías foi chamado para ser profeta no ano em que morreu o rei Uzias. Lembra disso? Está lá em Isaías, né? Agora a pergunta: será que a maneira da morte de Uzias reflete na descrição da doença espiritual, no caso, né? Espiritual, da nação de Israel, do reino, né, do sul, que Israel estava dividido, né? Conforme está lá no capítulo 1 do profeta, onde lemos: não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Isaías 1, versículo 6. Irmão, onde isso está lá? Leia para nós aí. Eu vi o irmão mexendo nas folhas aí. 1,6, Isaías 1,6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, provavelmente, pelo menos aí, a pergunta é essa, né? Mas muitas vezes Deus sempre faz isso, né? Ele usa, né, uma pessoa, o que aconteceu com uma pessoa, a gente aprendeu isso em Oséias, né? Também, para mostrar um problema da nação, né? E a lepra, realmente, a gente sabe que é um símbolo, né, do pecado, é um quadro do pecado, porque o pecado é extremamente terrível. A lepra, ela vai comendo, né, a carne, comendo tudo, vai caindo membros, né, até que a pessoa morre.
O pecado tem o mesmo poder, só que espiritual. Ele vai comendo a pessoa todinha, né, espiritualmente falando, a ponto realmente que a pessoa cada vez mais vai se decaindo, mais entrando mais no pecado, cada vez mais até que não há mais solução para essa vida. Então Israel estava desse jeito, né, na época do profeta Isaías. Estava mal espiritualmente, podre, né, vamos dizer assim, espiritualmente. Concluindo, bem falou o sábio, Provérbios 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, na tradução aqui, né, que eu estou lendo, né, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Alguém lê aí na nossa tradução, Provérbios 11, versículo 12. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então o orgulho sempre precede algum tipo de queda, né? Desgraça, afronta. O rei Uzias foi usado por Deus, restaurou a segurança do reino, organizou e equipou o exército, apoiou a agricultura e ganhou o respeito das nações vizinhas. Quando se esqueceu das limitações de sua função, que eram poucas, né? Como rei, as suas limitações eram poucas, mas ele esqueceu das suas limitações como rei e caiu e morreu em desgraça, né? Morreu leproso. Para hoje, história para nós hoje, o final tão trágico desse reino serve de advertência aos cristãos de hoje, a nós. Deus usa cada servo seu na função que ele mesmo lhe atribuiu. E se formos usados por Deus, a glória é de quem? É dele, é dele. E não nossa, né? Conforme Isaías 9, 23, 24, Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com outro ser humano e nem com outro tipo de Deus que as pessoas idolatram por aí. Ok? E para nós terminarmos, vamos tentar fazer um exercício aí, uma meditação. Passa para nós. Vou pedir ajuda. O irmão Henrique está com o microfone, né? Vou pedir ajuda também. Passa para os irmãos e cada um, pelo menos, quem quer participar? Olha lá. Igual aquele, né? Pastor, eu quero participar, né? Só um, tá bom? Não é para dar para todo mundo não, porque não vai dar tempo de todo mundo não. Quem já pegou aí? Pode pegar então. 3, né? Irmão Dilson pegou? Não? Josimar e o Edianor? Só Henrique. Depois a gente vai mais, por enquanto. Ele está animado. Josimar, passa o microfone para ele. O que o irmão tem aí? Lê para nós. Independência do Brasil. Engraçadinho, né? Lê em voz alta. Pode ler. Conhecimento. Então, olha lá, leia em voz alta o que está escrito e responda, irmão Josimar. Responda agora a pergunta. Como isso, no caso aí, conhecimento, pode ser motivo de orgulho e, consequentemente, de queda? Ou seja, como isso pode levar uma pessoa a ficar orgulhosa e cair, né, em desgraça? O conhecimento pode levar a pessoa a achar que é melhor do que as outras, né? Fala mais perto do microfone aí. Por saber mais e, consequentemente, ela, em dado momento, ou alguém provar que sabe mais do que ela, né? E de alguma forma, fazer essa pessoa cair, né? Ser humilhada. Correto. Irmão Dionor, passa lá o microfone. Lê para nós. Eu não vou nem comentar, porque ele explicou muito bem, né? Os irmãos entenderam, né? Reconhecimento, ele deu conhecimento. Como que isso, então, pode levar uma pessoa ao orgulho e à queda? Então, interessante que as duas palavras também são positivas. Não podemos esquecer disso.
Sim. Tanto o conhecimento é muito importante, como também o reconhecimento. Né? O reconhecimento aqui, segundo o que nós vimos, né, que todas as nações reconheceram que Uzias era um homem extremamente inteligente, extremamente usado por Deus, né? Então, assim, o reconhecimento, né, de muitas das vezes, o senhor mesmo falou aí na aula, o reconhecimento de muitas das vezes dos nossos atos que a gente faz, pode nos levar à ruína, porque podemos achar, né, como o irmão falou ali, achar que somos melhor do que os outros, né? E que a fama que a gente tem e tudo, né, pode nos levar à ruína no sentido de orgulho também. Certo. Pode pegar, quem quer participar? Pode pegar mais um aí, se alguém quiser. Irmão Antônio. Leia para nós em voz alta e responda. Dinheiro. Como que isso pode ser um motivo de orgulho e queda? Olha, pastor, a gente vê muito, né? O dinheiro gera muita corrupção, né? Eles compram, com dinheiro eles compram muito até a dignidade das pessoas, moral, assim, de muitos, para se corrompendo eles, né? Então isso é um motivo grande de queda, que depois que vem né? Depois que com dinheiro eles fazem aquilo que é ilícito, depois quando é descoberto, tem uma grande queda, né? Tanto vergonhosa como também geral a queda financeira. Certo. Tudo. Ok. Mais um, o último, porque nosso tempo já, e a gente precisa ler o relatório, né, financeiro. Ministério. Ministério. Como ministério, seja aí do pastor, dirigente de música, músico, professor de escola dominical, qualquer ministério, né? Missionário, né? Como que o ministério pode levar alguém ao orgulho e à queda, né? Também. Como a gente viu na história de Uzias aí, né? Como ele foi um rei que fez tudo conforme o Senhor queria e exaltou o reino, né? Como a gente viu que ele entrou no templo para fazer uma coisa que não era a obrigação dele, né? Uhum. Como ele estava num cargo que ele se achava que era autoritário de fazer o que ele queria, aí Deus foi e castigou ele, mostrando a ele que ele não era isso tudo, né? Certo. Ok. Então, irmãos, finalizando, né? Ali tinha outras palavras, como por exemplo, família, filhos, agora não vou lembrar tudo, né? Mas tem 12 palavras ali, né? Então tem várias coisas que podem nos emprego, né? Eu olhei para o Josmar e pensei em emprego, não sei porquê, né? Então tem emprego. Então tem várias coisas que podem nos levar ao orgulho e, consequentemente, à queda, ok? Então que possamos realmente não deixar isso entrar no nosso coração, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.